Meu querido aluno, a aula de hoje é uma aula um pouco mais pesada. Eu sei, é cálculo. E cálculo é muito utilizado, mas utilizado na matemática avançada, geralmente matemática de terceiro grau. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Poxa, eu vou te dar algumas dicas, eu vou ler para você os conceitos, vou introduzir para você pelo menos uma ideia, para você saber qual é a funcionalidade do cálculo. Em cima disso, eu quero que você me acompanhe. Vamos lá, começamos por aqui. Analise, introdução ao cálculo. Primeira parte, conjuntos finitos e infinitos. Como assim conjuntos finitos e infinitos? Acompanha. Teremos conjuntos finitos primeiro. Olha a relação que eu te dou. Se x é finito, se somente se x é igual ao quê? Vazio. Olha só. Ou existe um n pertencente aos naturais, é uma bijeção. F de n em relação a quem? X. Entendeu até aí? Prosseguindo para você. Conjuntos infinitos. Como é que eu vou ter esses conjuntos infinitos? Analisa comigo. Olha, x é infinito quando não é finito. Ou seja, exatamente ao contrário. Se eu vou ter um conjunto finito, eu vou ter o conjunto infinito como? Exatamente tudo que não tem naquele. Não é infinito. Um conjunto infinito pode ser enumerável ou não enumerável. É o que eu estou querendo te dizer. Poxa, você pode ter um valor comum ou um valor altíssimo. E você vai ver isso aqui em intervalos comigo. Vamos ver. Conjuntos infinitos enumeráveis. Olha o exemplo. É infinito, enumerável, quando existe uma bijeção de n em x. Como bijeção de n em x? Acompanha. Exemplo. Z é enumerável. E Q também é o quê? Enumerável. E ambos são conjuntos o quê? Show de bola, infinitos. Tá entendendo? Isso aqui é a parte introdutória, para a gente entender bem quando chegar em limite. Acompanha comigo o restante. Vai. Exemplo. Conjuntos infinitos não enumeráveis. Como seria o conjunto infinito não enumerável? X é infinito não enumerável quando não existe. Não existe o quê? Lembra? Função bijetora, a ideia de bijeção de n em x, quando não tem a ida e a volta. Como assim não tem a ida e a volta, Rodrigo? De 0 em 1. É não enumerável. Por que não enumerável? Você sabe quantos termos você vai ter aqui? Jamais. Não dá para delimitar isso daí. Vão ter o quê? Infinitos termos. Por isso ele é não o quê? Enumerável. Prosseguindo para você. Cota superior. Analisa comigo. Um número S é cota superior de um quê? De um conjunto X contido em R quando? Olha só a relação. Para todo X, X pertencente a X, então X é o quê? Olha a maldade. Menor ou igual a S. Como assim? Veja. Exemplo. X é igual ao intervalo aberto menos 1 até fechado em 4. Logo, se X é maior ou igual a 4... Então, x é cota superior de quem? Do conjunto x, esse xzinho daqui. Está entendendo onde eu quero chegar? Maravilha. Prossiga. Cota inferior. Como seria cota inferior? Analisa bem, com calma. Atenção, vamos lá. Um número i é cota inferior de um conjunto x, contido em R, quando, para todo x, com x pertencente ao conjunto x, então i. Olha a maldade, o outro era maior ou igual a cota superior. Esse aqui, o i é o quê? Show, menor ou igual a x. E quando você tem isso, vai. Exemplo, x igual a aberto menos 1, fechado em 4. X é o quê? Menor ou igual a menos 1. Então, x é cota, olha a maldade, cota o quê? Inferior de x. Entendeu a ideia? Show de bola. Prosseguindo para você. Conjuntos limitados. Ih, Rodrigo, não dá não. Dá sim. Você vai tomar muito cuidado comigo. Se o conjunto é limitado, ele vai ter um determinado intervalo. E, poxa, como é que eu vou fazer esse intervalo? Irei lhe mostrar aqui agora. Acompanha. Um conjunto X de números reais é limitado quando possui cota superior e cota o quê? Inferior. Por quê? Vai estar nesse intervalo. Você vai ter as duas cotas. Analisa comigo. Exemplo, menos 3 e 2, ele é limitado. Ah, é, Rodrigo? É, porque você vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Agora, menos 3 até mais infinito é não ilimitado, pois não possui o quê? Olha isso, não possui cota superior. Como é que você ia botar um valor ali onde x fosse maior ou igual a mais infinito? Não dá, não tem como associar isso. Você perderia essa cota superior. Ah, Rodrigo, perderia a cota superior, mais infinito, você sempre vai chegar a um ponto maior ali, não tem como cotá-lo, valores maiores ou iguais àquilo. E aí, prosseguindo, supremo e ínfimo. E agora que você vai ter que tomar muito cuidado, você tem que entender essa parte de supremo e ínfimo. Por quê? Porque lá em limite, a gente usa uma ideia de intervalo aberto, no ínfimo ali, você vai ver.
Me acompanha para entender melhor isso aqui. Supremo. Pego a sua ajuda no Supremo. Uma cota superior de um conjunto X é um supremo de X se ela for, olha a maldade, se ela for o quê? Menor ou igual a quem? A todas as cotas superiores de X. Muita atenção nisso. Se ela for menor ou igual a todas as cotas superiores de X. Exemplo, vamos lá. X igual a menos 3 aberto até 4 fechado. Quem é o supremo de X? É o 4. Entendeu? Menor ou igual. Vai, prossiga. Ínfimo. No ínfimo, olha o que a gente tem. Uma cota inferior de um conjunto X é ínfimo de X se ela for. Se ela for o quê? Analisa. Maior ou igual a quem? A todas as cotas inferiores de X. Vamos para um exemplo, meu aluno. Acompanha comigo. Exemplo, X igual a menos 3 aberto até 4. Poxa, quem vai ser o ínfimo? Vai ser o X o quê? Show. Igual a quem? Menos 3. Entendeu essa ideia? Maravilha. Se você entendeu, olha o que a gente vai estudar agora. Acompanha os teoremas. Que teoremas são esses? Vou pegar o primeiro, um apenas. Se o supremo de X existe, então ele é único. E se o ínfimo de X existe, então ele é único. Máximo e mínimo. Guarda isso. Olha bem o que eu vou te falar. Máximo. O supremo de X é o máximo de X quando o supremo de X pertence a quem? Ao conjunto X. Quando ele está ali no conjunto X, então ele pertence ao supremo de X. E quando agora ele vai ter? Um exemplo, X igual a menos 3 e 4. Quem é o máximo? É o 4, porque ele está pertencendo ao X. Ele está ali no X, é o limite, é o supremo. Agora, se eu chego aqui e falo assim, menos 3 aberto até 4 aberto, não existe. Não existe o quê? Máximo, porque está aberto. Não vai ter mais aquele valor máximo. Está entendendo, meu aluno? Espero que você tenha compreendido essa parte. Vamos ver agora o mínimo. No mínimo, o que a gente tem? O ínfimo de X é o mínimo de X quando o ínfimo X pertence a X. Como assim o ínfimo de X pertence a X, Rodrigo? Irei lhe explicar. Analisa. Exemplo, X igual a menos 3 aberto e 4. Existe mínimo? Não existe, porque ele não pertence a X. Logo, não vai ter mínimo. Agora, olha bem. Se eu botasse fechado aqui, vai ter mínimo? Vai. E quem vai ser esse mínimo? Menos 3. Por que o menos 3 vai ser? Porque está um intervalo lá fechado. Ele pertence ao X ou não pertence? Pertence. Show de bola, show de bola. Continua comigo. Vamos lá. Vizinhanças e pontos de acumulação. Olha, muita atenção. Isso aqui é quase a parte final. Vizinhanças e pontos de acumulação, vou partir pela vizinhança. Ajuda. Vizinhança de um número real A é todo intervalo numérico que contém quem? A. Vou repetir. Vizinhança